Nesse vídeo eu estou falando com você que é aluno, com você que é professor, talvez com você que seja coordenador. Hoje em dia a rede social, ela permite que um conteúdo vá para tantos lugares que a gente nem tem controle. Ele foi motivado porque os meus filhos, eles me reportam aquilo que eles recebem em sala de aula. E recentemente eu ouvi algo que demanda um esclarecimento. O que eu ouvi? Que a pessoa que vai na macumba, ela é livre porque ela pode assistir qualquer igreja, e os evangélicos, eles são presos porque os pastores os prendem. Entendi que o sentido no qual se disse isso foi uma prisão psicológica ou algo do gênero, como se fosse que a doutrina prende a pessoa. Entendi dessa maneira. Eu, como pai, cristão, pastor, com uma formação acadêmica, tenho uma preocupação com os meus filhos, é óbvio, mas acima de tudo, com aquilo que diz respeito a todos nós como humanidade. Em primeiro lugar, queria dizer que eu não vejo ninguém como inimigo. Nós não temos inimigos humanos no contexto do que a Bíblia nos ensina. Aqui em Efésios 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra as pessoas, contra carne e sangue, disse Paulo, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então todos nós, sem exceção, temos um inimigo, ou inimigos em comum, que são os espíritos maus, os demônios. Deus, ao contrário, conforme diz em João 3, verso 16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama, esse é o recado desse verso. Deus ama você, Deus ama a mim. Deus nos vê todos como filhos, mesmo aqueles que não acreditam na sua existência. Como pai, ele fica triste de ver alguém que nega a existência do seu pai, no caso dele, assim como nós, pais humanos, ficamos tristes quando os nossos filhos procuram nos negar ou não nos dão um retorno no sentido de atenção, de reconhecer a nossa paternidade ou maternidade. Isso nos entristece. Com Deus é a mesma coisa. Mas Ele continua nos tratando como filhos. Ele continua vendo a todos nós como candidatos à salvação. E como a luta aqui é contra os espíritos maus, não é contra ninguém, nenhuma pessoa, se faz necessário esclarecer aquilo que ouvi, chegou aos ouvidos dos meus filhos, para o bem da salvação de todos, até mesmo de quem disse. Não conheço quem disse. Não vou citar nome, não vou citar o nome da escola onde meus filhos estudam. O foco aqui não é criar nenhum polo, porque todos nós estamos no mesmo barco, o barco da humanidade, o barco dos que precisam de salvação, o barco dos que procuram a felicidade. E você que é novo, tem a idade dos meus filhos, também está procurando a felicidade, porque o homem nasce para isso. E se você não encontrou ainda, você pode ter certeza que Deus vai encaminhar a tua vida no sentido de você poder encontrá-la se tomar as decisões corretas. Posto isso, eu até marquei aqui as coisas para não poder falar mais do que a verdade demanda e menos do que é necessário. Eu não vou em nenhum momento questionar a sinceridade de quem falou aquelas declarações que eu comentei a princípio. Acredito realmente que a pessoa foi sincera, falou dentro do conhecimento que possuía, daquilo que aprendeu e talvez até daquilo que entenda ser o melhor. Então não está em causa a sinceridade da pessoa. Agora,
há muitas coisas que nós falamos na nossa sinceridade e, eventualmente, até nós mesmos depois mudamos de opinião. Nas leis do trânsito, por exemplo, existe uma coisa chamada de imperícia. O que é imperícia? Por exemplo, eu estou aprendendo a dirigir e aí eu vou sair com o carro, não observei adequadamente, o carro veio no meu ponto cego, existe um ponto cego do carro, o motorista iniciante às vezes não está habituado com isso, e aí acabei entrando, né, a pessoa que veio bateu no meu carro, eu estava sem razão, eu provoquei um acidente, eu fui culpado, mas eu fui culpado não por intenção, por imperícia. A nossa vida é assim, nós estamos sempre aprendendo, então muitas coisas a gente comete por imperícia, tá? Então, em primeiro lugar, absolutamente nada contra quem proferiu ou outras pessoas que pensem igual, de maneira nenhuma, tá? Nós somos fruto do que nós aprendemos até hoje. Mas, por outro lado, nós somos seres feitos com uma inteligência que Deus nos deu para que nós possamos aprender, expandir a nossa mente e principalmente encontrar o caminho da felicidade. Agora vamos no ponto. A questão de que foi dito, né? A situação da macumba em si. Eu não quero entrar aqui em discussão do ponto de vista teórico, ou seja, olha, a doutrina aqui diz isso, a doutrina ali diz aquilo. Não. Eu vou apresentar aqui um exemplo prático e ele ilustra aquilo que se sabe. Quem já foi na macumba ou está lá, sabe que é verdade o que eu vou dizer aqui. Quem não está, talvez não saiba, porque não conhece. Mas a realidade é a melhor forma de nós avaliarmos qualquer coisa para daí avançarmos, tá? Depois a gente baseia aqui pela Bíblia. Mas eu lembro de um amigo que eu tive e ele comentou comigo que ele frequentava essas reuniões e certa vez ele me falou o que se fazia lá nas reuniões. Então ele comentou o seguinte, falou, olha, lá, por exemplo, eu tenho um gerente lá na empresa e eu quero assumir a vaga dele. E aí eu vou lá e invoco um espírito chamado tranca-rua, para ele trancar o caminho daquela pessoa para que então eu consiga a vaga. Ora, vamos analisar isso. É uma coisa correta? Eu fazer algo para outra pessoa ficar com o caminho obstruído, para acontecer algo de ruim com a pessoa, e ela perder a vaga, e eu assumir a vaga dela, eu tomar o que ela tem hoje, isso é algo certo? Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Talvez a melhor forma de avaliar isso. Se a tua resposta é não, e eu tenho certeza que você, sendo uma pessoa coerente, vai responder assim, nós conseguimos ver que esse ato não é um ato correto. É melhor você ser promovido pela sua competência, por você servir, né, por alguém observar o teu trabalho e achar que realmente você merece aquela posição, né, ou eventualmente você receber um convite. Muito melhor do que você ficar pensando, amanhã ou depois, fiz algo para passar por cima da pessoa. Agora considere o seguinte, eu não vou falar da pessoa, tá? De quem praticou isso aí. Agora eu vou falar do espírito, vou falar do espírito que fez isso, esse chamado tranca-rua. Um espírito que se dá ao trabalho de impedir o caminho de uma pessoa, atrapalhar o caminho dela, ele tá bem intencionado ou está mal intencionado? Ora, evidente, está mal intencionado. Então, é correto dizer que ele é um espírito que está praticando o mal, ou um mau espírito. E aí, nós entramos em muita coisa do que a Bíblia diz. Por quê? A Bíblia fala de algo que é verdade, né, dos espíritos maus. Mas antes de eu entrar na questão da Bíblia, eu vou falar de outro ponto, que inclusive eu vivenciei faz cerca de 2 semanas. Foi o caso de um rapaz que eu visitei, e ele ouve vozes, ele é atormentado. Ele é tão atormentado que ele anda com um aparelhinho aqui que toca música, rádio, estação de rádio, ele está sempre aqui. Ele não tira o aparelho e ele fala que ele não tira, que é para ele não ficar escutando as vozes. E eu falei, o que as vozes te falam? Ah, falam coisas ruins. Quando que aconteceu isso? Ah, eu ia na macumba, deixei de ir, agora eu ouço essas vozes. Não é o único caso que eu ouvi. A pessoa vai lá, depois, quando ela quer sair, ela é atormentada, porque o espírito não deixa ela em paz. Então, a prática, a observação, ela mostra que se há um lugar onde não há liberdade, é ali. Porque a liberdade plena é quando você pode ir, você pode sair e nada acontece com você. Agora, se aquele espírito que se manifesta lá
Depois, quando você quer sair, ele fica vindo atrás de você, te atormentando, querendo te provocar para você voltar, então você não é uma pessoa que estava gozando de liberdade. Você estava, entre aspas, num ambiente que te prendia, mas você não sabia disso. Só ficou sabendo quando quis sair. E isso se assemelha a uma série de outras situações análogas, semelhantes, que também a gente conhece, eu poderia citar aqui. Posto isso, nós vamos ler na Bíblia realidades, porque eram coisas que aconteciam com as pessoas e eram as mesmas que eu citei aqui. Para você ver que a Bíblia fala de coisa prática, a gente não está falando de doutrina teológica, certo? Eu marquei aqui, por exemplo, em Lucas, capítulo 9, versículos 38, 39 e 42, tá? Diz assim: Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, falou para Jesus. Então, uma pessoa falando para Jesus, Jesus lá no meio da multidão, a pessoa falou com ele: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E aí no versículo 42. E quando vinha chegando, ou seja, quando Jesus veio chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Jesus, o que fez? Libertou aquela alma. Ela estava escravizada por quem? Pelo espírito mau. Quem era aqui o problemático? Era o homem? Não, era o demônio. Nosso inimigo é o demônio. E a pessoa foi liberta por Jesus. E aí, eu entro na continuidade desse raciocínio em mais 2 pontos, tá? O primeiro é o seguinte: Jesus fala em Lucas 11, verso 20, o seguinte, ainda na questão de expulsar os demônios, tá? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Aqui a gente tem um conflito. Qual é o conflito? A pessoa estava atormentada, Jesus veio, expulsou e falou: agora chegou o reino de Deus. A pessoa estava atormentada pelo espírito que praticava o mal, pelo espírito que induzia ela a praticar o mal. E agora Jesus veio, tirou aquele espírito para que a pessoa faça o quê? Deixe de praticar o mal e pratique o bem. Que bem? O bem que você sabe que é bem. Por exemplo, respeitar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo, tudo isso a Bíblia fala. Eu gostaria muito de cada dia ser mais aperfeiçoado de acordo com o padrão que Jesus viveu na Terra. Não viveu para si, viveu só para os outros e ainda depois deu a vida por todos. Ele é o verdadeiro exemplo nosso do que é bom, do que é certo e como você vive para deixar os outros felizes. Então Jesus libertou a pessoa e ele quer libertar todos nós. Agora, como é que ele liberta? Através da Bíblia. Aonde se lê a Bíblia? Na igreja. Via de regra. É necessário que seja na igreja? Não. Aí é um outro ponto que eu gostaria de abordar. Religião não começa na igreja. Religião é uma coisa entre eu e Deus, com o propósito de me libertar desses espíritos maus aí, porque eles atormentam a todos. Não é só quem vai no centro de macumba. Quem nunca ouviu aqui ou teve um pensamento ruim? Esse é o espírito mau, né, atuando e sugerindo pensamentos na nossa consciência. Então nós precisamos de Cristo, nós precisamos daquele que nos liberta. Esta é a proposta do Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 8, aqui no versículo 32, ele diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É do que estamos tratando. Versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem faz o mal é escravo daquele mal. Daí que vem a famosa palavra vício. Por que a pessoa fica viciada? Porque ela não consegue deixar de fazer aquilo. E é disso que Cristo veio nos libertar. É livre quem está livre do vício. E o vício não é só aquilo que a sociedade considera como vício, porque a palavra de Deus ela amplia, ela sobe a régua. Existe o vício da mentira, existe o vício da masturbação,
existe o vício, né, de tantas outras coisas. O vício da moda, o vício do gasto, o vício do chocolate e assim por diante. Além do que se chama vício, né? Cigarro, bebida, drogas, etc. E aí Jesus fala no verso 35, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos dessa libertação aqui, todos nós, sem exceção. A libertação do mal para que pratiquemos o bem, para que estejamos em paz com nós mesmos, para que estejamos felizes, sabe? Dormir com a consciência tranquila, sem medo, sem nada, sabendo que passe o que passar, dia bom ou ruim, eu estou em paz. O fato de eu viver num lar, inclusive atormentado, cheio de coisas, não pode perturbar a minha paz se Cristo está comigo. Estou falando de prática. Eu vivo isso aí. Eu tenho essa experiência e você pode ter também. O evangelho verdadeiro é poder. Agora vamos entrar no outro ponto, que eu acredito que foi dito até fruto do que se observa, e eu não vou negar. Tem a sua coerência, que é, os pastores prendem as pessoas. Eu não posso dizer que todos os pastores prendem as pessoas, eu não sou juiz, certo? É verdade que há doutrinas que são ensinadas que prendem a mente das pessoas, mas as doutrinas que prendem as mentes das pessoas não são aquelas que são ensinadas aqui na Bíblia. Existe uma diferença entre deixar que a Bíblia explique a si mesma, ou seja, tem um verso que eu não entendi, vou procurar outro, o outro vai explicar aquele ali. Essa é a forma de se entender a verdade bíblica pura. E a prática comum, infelizmente, na humanidade, que é, eu tenho um texto aqui, esqueço o resto da Bíblia, esse é o meu cavalo de batalha, e agora eu vou colocar a minha teoria associada a esse texto e vou prender as pessoas na minha ideia. Existe isso? Existe. E é por isso que o cristianismo, em parte, é tão mal afamado hoje. As pessoas prendem os outros nas suas próprias teorias, aí elas não chegam onde deveriam chegar, não atingem o ideal de Deus, ficam tristes por isso, ficam decepcionadas, e aí vem a pressão para a pessoa não sair da igreja. Já ouvi muita coisa. Não vou falar que igreja A, B ou C, mas já ouvi. Pessoas falando, não, porque eu pensava em não frequentar mais. Daí o pessoal começou a falar, não, porque Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Quer dizer, a pressão, o medo. Irmãos, a Bíblia diz, no perfeito amor não há... o perfeito amor, digo, lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Está na primeira carta de João. Inclusive fala, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Né? A gente se aproximar de Deus e religião não foi para daí termos medo, foi para deixarmos de ter medo. 1 João 4, verso 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Pecado não é eu fazer o que desagrada o pastor. Pecado é eu fazer algo que está proibido pela lei dos 10 mandamentos de Deus. Isso é pecado. Pecado não é eu contrariar a doutrina da igreja se a doutrina da igreja não estiver em harmonia com a palavra, ok? Então, postos esses exemplos, voltando ao tema, nós temos que não é certo dizer que na religião todo crente é preso. E não foi isso que foi dito também, eu sei. Estou só aproveitando o ensejo para comunicar isso. Agora, há casos em que as pessoas ficam presas na igreja por essas doutrinas? Mas isso quer dizer que é verdade que isso acontece em tudo que é lugar? Não. Na igreja verdadeira não deve acontecer. Na igreja verdadeira, os crentes aprendem de Cristo. Os crentes praticam porque amam a Deus, ninguém é obrigado. Vão à igreja porque querem, dão o dízimo porque querem. E porque Deus tocou seus corações. E elas estão felizes fazendo isso, não estão tristes, ficaram mais felizes. Na verdadeira igreja, as pessoas acreditam que Deus as criou, não é porque alguém forçou ou pressionou. Elas acreditam porque creem mesmo. Porque acreditar é uma escolha, é uma decisão. Por exemplo, por que você está na escola? Porque você acredita que lá vai ganhar conhecimento. E, em parte, isso é verdade. Pelo menos no conhecimento das matérias que podem te ajudar a crescer aqui dentro da sociedade, a escola cumpre esse papel, sim. A despeito de ter falhas, nenhum lugar é perfeito.
Nenhum lugar é perfeito. Eu acredito que a escola está composta de muitos professores bem-intencionados, de coordenadores bem-intencionados, diretores bem-intencionados, mas ninguém é perfeito. Perfeição em Deus. Estamos buscando a perfeição, mas ainda não chegamos lá. Então, voltando ao ponto e fechando, tá? Não permita que você se veja achando livre no lugar onde você não será livre e você se vendo preso no lugar onde não necessariamente você será preso. Fechando o meu ponto, tá? Lá, na macumba, você é livre? Eu te passei aqui alguns exemplos. Agora você é uma pessoa que tem condições de avaliar e avalie por você. Na igreja, você é preso? Agora eu faço uma outra pergunta para você, em especial você que já conheceu esse lado que eu disse antes, né? Macumba ou qualquer outra vertente que vai nessa linha. Você encontrou a felicidade lá? Diga a verdade para você mesmo, eu não preciso que você me responda. Diga para você. Você encontrou a felicidade? Por outro lado, você que encontrou a Jesus, você encontrou a felicidade em Jesus? Eu vou falar da minha experiência. Em Jesus eu encontrei felicidade. E não encontrei em nenhum outro lugar. Essa é a minha experiência. Espero que ela valha de alguma forma, né? E tenho o desejo de que todas as pessoas encontrem a felicidade que eu encontrei em Cristo. A esperança que eu encontrei em Cristo. Eu sou feliz com Ele. Se há uma pessoa que é feliz, sou eu. Mas eu não preciso ser o único. Você pode ser também. O convite de Deus é para todos. E note, eu não falei nem o nome da igreja a qual eu pertenço, embora eu seja pastor. Porque esta relação com Deus é algo que nós, como humanidade, precisamos. Eu fecho o vídeo aqui. Acredito que a gente já deixou o recado, né? Desejo aí que Deus te abençoe, independente da sua crença. Espero que não seja entendido como ofensivo isso. Não querendo ofender absolutamente a ninguém, tá? Vejo todos como candidatos à salvação. Não importa onde você está hoje, tá? Está lá numa igreja XYZ, está lá na macumba, é ateu, não é crente, não importa, tá? Você é um ser humano e Deus te ama. Se você aceita ou reconhece, isso é outra questão, mas Deus te ama, saiba disso. Deus sacrificou o seu filho Jesus por você. O dia que você ouvir dessa história, pode lembrar, foi por mim também. E Deus tem um plano para você. Porque ele disse em João 3,16, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus como Salvador para perdoar os seus pecados, para te ajudar a andar em obediência, a andar feliz, a andar fazendo bem, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha, um abraço para você, que Deus te abençoe a todos. Espero que, de alguma maneira, essa mensagem contribua para a tua vida, para você conseguir encontrar o caminho da felicidade, tá? E te convido, se você não experimentou ainda a Cristo, experimente, tá? Tem um texto na palavra que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Dá uma chance para Deus. Você pode decidir acreditar que Ele existe e tenta falar com Ele. Acredito que alguma coisa vai acontecer. Deus abençoe.